Capítulo 24. Quem é você? Bai Xiaoxun sentou-se em seu pátio no pico da nuvem perfumada, olhando para o pingente de jade ali em sua mão. Depois de ativá-lo com um pouco de energia espiritual, o pingente começou a brilhar com uma suave luz verde que rodeou todo o seu corpo. Em seguida, ele realizou um gesto de encantamento com a mão esquerda, fazendo com que sua espada de madeira aparecesse. Ela circulou no ar e depois disparou de volta em direção a Bai Xiaoxun. No entanto, assim que atingiu a luz verde, era como se estivesse se movimentando embaixo da água, fazendo com que ela desacelerasse significativamente. Que tesouro! Ele murmurou, afastando a espada de madeira e segurando o pingente de jade na mão, sentindo-se um pouco envergonhado. Ah, bem, não importa. Li Qingou é o mestre de Zhou Xinqi, mas ele é meu mentor também. De fato, considerando nosso relacionamento, eu provavelmente deveria chamá-lo de tio. Limpando a garganta, Bai Xiaoxun guardou o pingente de jade, então se levantou e se espreguiçou. Depois de comer mais da metade das galinhas de Li Qingou, sua técnica da imortalidade estava progredindo aos trancos e barrancos. Agora ela estava mais de 70% concluída. Naturalmente, as galinhas de cauda espiritual reabasteceram sua energia vital, não sua energia espiritual. No entanto, embora sua base de cultivo ainda estivesse no quarto nível de condensação de Qi, ele tinha feito algum progresso, e estava mais forte do que antes. Ele enterrou todos os ossos de frango no solo espiritual, que agora estava transbordando com tanta energia espiritual que se limitava a ridículo. Quanto ao bambu do espírito do inverno, já tinha mais de 2 metros de altura e já não era apenas verde esmeralda, pontos escuros começaram a aparecer dentro do verde. O mais importante de tudo eram as caudas espirituais, que poderiam produzir chamas de 3 cores. Bai Xiaoxun as coletava, e agora tinha várias centenas. Sempre que pensava nas chamas de 3 cores que as caudas espirituais poderiam produzir, seu coração se enchia de expectativas. Eu não tenho pressa com minha base de cultivo. Contanto que eu possa absorver bastante pílulas medicinais, eu posso fazer um aprimoramento espiritual de nível 3 neles e avançar com uma velocidade surpreendente. A coisa mais importante agora é fazer progressos com a minha pele mortal. Quase assim que o pensamento entrou em sua mente, o estômago de Bai Xiaoxun começou a resmungar. A princípio, ele olhou na direção das fazendas de galinhas do Pico da Nuvem Perfumada, mas depois voltou-se para o Pico do Caldeirão Violeta. O irmão mais velho está no Pico do Caldeirão Violeta, eu me pergunto o que ele esteve fazendo ultimamente. Pensando em todas as coisas que tinham acontecido nos fornos, ele correu para fora do pátio e desceu a montanha em direção ao Pico do Caldeirão Violeta. Das 3 montanhas na margem sul da sequência de Córrego Espírito, Pico de Crista Verde focava em espadas, Pico da Nuvem Perfumada se concentrava em medicina espiritual, e o Pico do Caldeirão Violeta se destacava em técnicas mágicas e aprimoramentos espirituais. Além disso, as técnicas mais essenciais da parte sul, a arte controle do Caldeirão Qi Violeta, na verdade veio do Pico do Caldeirão Violeta. Bai Xiaoxun caminhou ao longo do caminho para o Pico do Caldeirão Violeta, e quando chegou lá, a noite estava chegando. Ele olhou para a montanha, que estava coberta de nuvens e névoa. No alto, no ar, ele mal conseguia distinguir pequenas sombras que flutuavam em feixes de luz prismáticas. Ele suspirou. Eu me pergunto quando poderei conseguir algum tipo de tesouro voador, e poder fazer algo assim. Então meu mundo realmente se abrirá, e eu realmente estarei no caminho para viver para sempre. Com olhos brilhando de ansiedade, ele começou a subir o Pico do Caldeirão Violeta. Embora ele não fosse um discípulo do Pico do Caldeirão Violeta, como um discípulo da seita externa, ele estava qualificado para ir a qualquer uma das várias montanhas. Enquanto caminhava, ele perguntou a algumas pessoas onde Zandahai vivia. Graças à sua maneira encantadora, ele quase imediatamente recebeu uma resposta, e rapidamente apressou-se na direção indicada. A residência do Grande Gordo Zan estava localizada em uma parte diferente da montanha em comparação com a localização do pátio de Bai Xiaoxun no Pico da Nuvem Perfumada. Estava no lado ensolarado da montanha, onde havia uma energia espiritual mais forte. Não havia muitas residências ali, eles eram aspergidos como estrelas no céu noturno, aparentemente em algum padrão prescrito. Embora fosse noite, e não houvesse muita luz, ainda era possível ver as névoas turbilhonantes e as abundantes plantas espirituais que deram ao lugar uma aparência celestial. Respirando fundo, Bai Xiaoxun olhou ao redor com inveja. O irmão mais velho realmente tem conexões na seita. Eu não posso acreditar que ele tem um lugar como este. É muito melhor que o meu. Só bastou algumas olhadas para ele encontrar a residência do Grande Gordo Zan. O pátio estava cheio de ervas daninhas, como se ninguém tivesse limpado o pátio durante séculos. Bai Xiaoxun ficou em choque, depois bateu no portão principal. No entanto, não houve resposta. Eu estou no lugar errado? Ele pensou. Enquanto ele estava lá, chocado, a porta da frente do pátio lentamente se abriu, e uma figura emagrecida apareceu, segurando uma espada voadora em sua mão direita. Uma fraca luz de prata tremeluzia em torno de sua mão esquerda enquanto ele caminhava. Olhando com uma expressão de esgotamento físico, então suavemente disse, quem é? Enquanto as palavras saíam da boca do homem, de repente ele viu Bai Xiaoxun parado ali, do outro lado do pátio, e um tremor percorreu todo o seu corpo. Um olhar de prazer apareceu em seu rosto, quase como se tivesse acabado de ver um parente de sangue. De repente, ele voou para a frente, e empurrou o portão principal para abri-lo, então ficou ali olhando para Bai Xiaoxun. Então ele riu alto e disse, nono irmão Júnior. Quem é você? Bai Xiaoxun respondeu, dando um passo para trás enquanto arregalava seus olhos. Embora essa pessoa parecesse familiar por algum motivo, Bai Xiaoxun não conseguia identificá-lo. Ele tinha características médias, e era muito magro. Embora ele não pudesse ser descrito como sendo apenas pele e ossos, ele estava quase nesse ponto. Seus olhos brilharam com vigor, e ainda estavam afundados.
Das ondulações de sua base de cultivo, ele parecia estar no grande círculo do quarto nível de condensação de Qi. Quando o jovem magro viu a expressão de Bai Xiaoxun, ele parecia estar prestes a começar a chorar. Nono gordo, sou eu, grande gordo, ele disse. Com a cara cheia de intenso sofrimento, ele continuou a dizer, Nono gordo, você não tem ideia do quanto eu sofri durante o ano passado. Minha mestra é tão exigente. Assim que eu cheguei aqui, ela me disse que ela não gosta de gordos, e eu tive que passar fome por meio ano. Meio ano, nono gordo. Você sabe com o que eu fiquei parecido depois de meio ano? Irá levar uma eternidade para que eu possa ganhar tanto peso novamente. Este jovem magro não era outro senão grande gordo Zan, que agora estava ali, chorando. Bai Xiaoxun olhou cuidadosamente. Depois de ouvir a história, e confirmar que ele realmente era seu irmão mais velho, Bai Xiaoxun ficou de boca aberta. O irmão mais velho que ele se lembrava, e esta pessoa que estava na frente dele, pareciam duas pessoas completamente diferentes. Há algum rancor entre você e sua mestra? Bai Xiaoxun perguntou simpaticamente. Aquela velha megera. Eu. Grande gordo Zan disse algumas palavras, mas depois tremeu e não se atreveu a continuar. Puxando Bai Xiaoxun para seu pátio, ele disse, Nono irmão Júnior, sinto falta dos fornos. Ninguém pode sobreviver em um lugar como este. Eu nunca estive cheio durante todo o tempo que estive aqui, mas não há nenhuma maneira para mim fazer algum dinheiro. Ah, estou com tanta fome. Então ele passou a contar a Bai Xiaoxun tudo o que tinha acontecido com ele desde o momento em que ele tinha chegado. Enquanto Bai Xiaoxun ouvia a triste história, de repente ele percebeu que sua decisão de começar a roubar galinhas era, definitivamente, a melhor coisa que ele fez. Ele olhou para o estado de magreza do grande gordo Zan, então suspirou e acariciou seu ombro. Desde que você está com algum problema, irmão mais velho, então o seu irmão Júnior naturalmente vai ajudar. Basta esperar aqui pelo tempo que leva uma vara de incenso para queimar. Eu voltarei. Grande gordo Zan ficou boquiaberto quando Bai Xiaoxun se virou e saiu do pátio. Em seu caminho até a montanha, Bai Xiaoxun já tinha tomado nota de onde estavam localizadas as fazendas de galinhas do Pico do Caldeirão Violeta. Aproveitando a escuridão da noite, ele subitamente desapareceu. Grande gordo Zan não tinha ideia do que estava acontecendo, nem qualquer pista sobre o que Bai Xiaoxun poderia estar fazendo. Ele esperou lá em seu portão da frente pelo tempo que uma vara de incenso leva para queimar, logo após isso Bai Xiaoxun retornou carregando galinha de caldo espiritual em cada mão. Quando o grande gordo Zan viu as galinhas de caldo espiritual, seus olhos se arregalaram. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, porém, Bai Xiaoxun o empurrou para o pátio. Ignorando o grande gordo Zan, Bai Xiaoxun habilmente pegou uma panela, ferveu um pouco de água, depenou as galinhas e as jogou dentro. Com isso, ele arregaçou as mangas, ergueu o queixo e olhou para grande gordo Zan. Grande gordo Zan estava ofegante, e seus olhos estavam arregalados. Ele apontou para as galinhas na panela, e depois de volta para Bai Xiaoxun, e um olhar de descrença apareceu em seu rosto. Vou você, e não me diga que você é o demônio ladrão de galinha do pico da nuvem perfumada. Bai Xiaoxun riu. Então, como se estivesse muito familiarizado com o processo, colocou sua mão na panela e enviou alguma energia espiritual para garantir que a carne da galinha estava perfeitamente macia. Logo, um aroma perfumado pairou no ambiente. Bai Xiaoxun estendeu a mão, puxou uma perna de galinha e a entregou a grande gordo Zan. Coma! Ele disse, imitando a maneira como o grande gordo Zan lhe tinha entregado o cogumelo mágico quando ele se juntou aos fornos. Grande gordo Zan engoliu saliva algumas vezes enquanto olhava para a perna de galinha. Finalmente, ele a agarrou e a devorou. A partir daí, não era necessário que Bai Xiaoxun dissesse nada. Grande gordo Zan voou para a panela e praticamente mergulhou o rosto. As duas galinhas foram rapidamente consumidas até os ossos, exceto que ele não podia parar por aí, sons de trituração podiam ser ouvidos conforme ele os comeu também. Por fim, ele bateu na barriga e recostou-se, quase bêbado de satisfação. Então ele e Bai Xiaoxun trocaram um olhar e começaram a rir. Nono gordo, você é incrível, ele disse, parecendo muito orgulhoso. Você realmente estava prestando atenção nos fornos. Eu nunca teria imaginado que o ilustre demônio ladrão de galinhas do pico da nuvem perfumada seria meu irmão. Cultivo é por natureza uma coisa que desafia o céu. Como cultivadores, é natural lidar com os céus e lutar com os homens. Você tem que confiar em si mesmo. O que são algumas galinhas de caldo espiritual? Bai Xiaoxun acenou a mão, mas era incapaz de esconder como estava satisfeito consigo mesmo. Ele tinha mantido sua identidade em segredo por muito tempo agora, ser capaz de compartilhá-la, e depois ver o olhar no rosto de grande gordo Zan, fez ele se sentir maravilhoso. É uma verdadeira pena que eu tenha comido tantas galinhas espirituais no pico da nuvem perfumada que só os pintinhos foram deixados. Eles não têm um gosto muito bom, caso contrário eu convidaria você a viver comigo lá, e poderíamos comer até nos encher todos os dias. Você definitivamente ganharia todo o seu peso de volta. Bai Xiaoxun suspirou. Quando o grande gordo Zan ouviu isso, seus olhos brilharam, e ele imediatamente rastejou até seus pés. O pico do Caldeirão Violeta também as tem. O lado ocidental, sul e norte das montanhas as tem. Elas são guardadas 2 turnos por dia, cada turno comandado por 7 discípulos. Grande gordo Zan passou a explicar com mais detalhes. Quando terminou, encontrou Bai Xiaoxun olhando para ele com uma expressão estranha. Grande gordo Zan limpou a garganta e disse, depois que eu ouvi sobre o demônio ladrão de galinhas, eu decidi tentar fazer a mesma coisa que ele. Infelizmente, as galinhas são muito difíceis de roubar. Assim que você chegar perto, eles começam a fazer barulho. Eu cheguei perto de roubar uma, mas quase fui pego. Grande gordo Zan parecia um pouco envergonhado.
Bai Xiaoxun riu, então se aproximou de Grande Gordo Zan e começou a sussurrar algo. Pouco a pouco os olhos de Grande Gordo Zan começaram a brilhar mais e mais, ele realmente estava ofegante. Então Bai Xiaoxun tirou sua cigarra de bambu, e depois de um momento sorrisos largos cobriram seus rostos e eles começaram a rir. Logo risos soaram dentro do pátio, e soavam aterrorizantes. A partir desse dia, Bai Xiaoxun começou a visitar Grande Gordo Zan com mais frequência, e gradualmente, as galinhas da cauda espiritual do pico do caldeirão violeta começaram a desaparecer. Todas as noites, 2 grandes bandidos de galinhas atacavam. Um fazia o roubo, o outro ficava de vigia. Logo, os discípulos do pico do caldeirão violeta estavam em alvoroço, e todos estavam discutindo o assunto. Você ouviu? O demônio ladrão de galinhas do pico da nuvem perfumada voltou seus olhos para o pico do caldeirão violeta. Eu realmente vi isso acontecer. O demônio ladrão de galinhas não é uma pessoa, é uma equipe de 2 pessoas. Quando a notícia se espalhou pelo pico da nuvem perfumada, os discípulos da seita exterior respiraram fundo e olharam com empatia na direção do pico do caldeirão violeta. Então, o demônio ladrão de galinhas aprendeu a ser equilibrado. Ele finalmente não está roubando galinhas do nosso pico da nuvem perfumada. Continua no próximo capítulo.